certeza você já ouviu aquelas pessoas ou até você mesmo já reclamou aí de dores insuportáveis que vira e mexe você vai ao médico, mas nunca descobre qual é a causa. Saiba que pode ser um mieloma múltiplo, um tipo de câncer que acomete o sangue humano. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui a doutora Patrícia Lopes, ela que é hematologista tanto da rede pública quanto privada de saúde aqui da cidade de Pará de Minas e também da região e, claro, da região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, doutora Patrícia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa doença que para muitos é um mistério, né? Boa noite, Henrique. Agradeço imensamente pelo convite, por essa oportunidade de esclarecer a população de uma doença tão pouco falada e que a gente pode, aos poucos, esclarecer a população e evitar que a gente tenha intercorrências. Bom, gente, o assunto é tão sério que hoje o nosso programa, então, está em rede, sendo transmitido tanto para Pará de Minas quanto para Itaúna. Então, você que é de Itaúna está estranhando aí que o cenário está diferente, Pará de Minas já está acostumado, nós estamos hoje em rede para, então, alertar cada vez mais pessoas sobre esse tema. Bom, doutora Patrícia, eu começo então o programa te perguntando o seguinte: hoje, como você avalia o cenário das doenças hematológicas, ou seja, que são causadas no nosso sangue, no Brasil e, claro, no mundo? As doenças mais prevalentes que a gente observa na área da hematologia, principalmente, são as anemias, que elas podem ser tanto adquiridas ou anemias também hereditárias. Temos também os linfomas, que são aquelas doenças caracterizadas pelos gânglios aumentados ou doença no baço. Temos as leucemias, que podem ser tanto agudas como crônicas, as plaquetopenias também, que a gente vai considerar menores de 100 mil, e o tema de hoje nosso, que é o mieloma múltiplo. Bom, as pessoas hoje se preocupam sempre com o corpo como um todo, na aparência ou então com algum órgão do corpo quando ele dá algum problema. E nunca se lembram ali do sangue, mas precisam dele para tirar ali naquele famoso exame que a gente conhece, que é o exame de rotina. O sangue também precisa receber uma atenção especial, né? Extremamente importante. Então, é um exame simples que você faz, um hemograma, que você consegue ter um panorama muito importante da saúde do paciente. E é um exame extremamente, fácil de acesso e que não requer muito custo, tanto na rede privada como na rede pública também. Então, o que ocorre na maioria das vezes? É um exame que você faz e vê uma anemia, às vezes acha que é uma anemia que não tem tanta importância, às vezes aparece arroxeados pelo corpo, e o paciente vai deixando aquilo passar, e aquele arroxeado, se ele não tem um trauma associado, então de repente pode ser um alerta que você tem que checar, uma dor que está incomodando. Então, se aquela dor que você teve um trauma, ok, você pode esperar em torno de uns 7 dias, mas a dor continua, tem 7, 14 dias, por que não procurar um especialista, um médico, para poder avaliar por quê? O corpo reclama. Ele vai clamar, alguma coisa está acontecendo, né? Agora, o que a gente vê que às vezes quando o paciente chama realmente é quando tem algum sangramento, que às vezes já está num ponto mais avançado. Bom, doutora Patrícia, o nosso sangue, ele dá sinais de que ele não está bem e que, consequentemente, alguma parte do nosso corpo, algum órgão, também não está corretamente funcionando? Sim, então a gente vê mais a questão de anemia. A anemia em si, ela não é simplesmente uma anemia por deficiência de ferro. Então ela pode ser um alerta que tem alguma coisa que o corpo está precisando ser corrigido. E por trás a gente pode encontrar desde uma deficiência até mesmo um câncer que está ali escondido e que está manifestando inicialmente por uma anemia. E uma dor que não passa, e um roxo, um arroxeado que não passa também. Então isso é um sinal que a gente precisa procurar um atendimento. Às vezes um inchaço que a gente tem na perna, às vezes um edema exagerado. Então isso requer realmente um tratamento e uma procura, né, mais adequada, mais rápida. Agora, a gente tem diversos tipos de doenças aí que acometem o nosso sangue. Você, como hematologista, deve se deparar aí diariamente com várias doenças. Explica um pouquinho sobre elas e qual que é a mais difícil e a mais agressiva de tratar. Nós temos como a mais comum seria a anemia, mas não necessariamente ela é a mais difícil de tratar, mas a mais agressiva que a gente tem dentro da área da hematologia seriam as leucemias. Então, as leucemias, quando não diagnosticadas a tempo, geralmente a sobrevida do paciente é em torno de 3 meses. Então, é um período que você tem que correr realmente atrás desse diagnóstico. E a leucemia,
Você vai ter que caracterizar ela, se ela tem uma leucemia, se ela é de risco baixo, intermediário ou risco alto. O que significa isso? É simplesmente eu saber qual que é o risco de eu tratar e ela recidivar, ou seja, ela voltar. Se eu tenho um risco baixo, eu sei que eu vou poder tratar em torno de uma quimioterapia, eu vou obter a cura. Se eu tenho um risco alto, então eu sei que aquele paciente eu vou ter que seguir para um transplante de medula óssea. E o que seria isso, um transplante de medula óssea? Vai requerer um doador. Então, geralmente é um doador, quer seja ele aparentado, que é alguém da família, ou um doador, que não seja ninguém da família, que a gente chama de não aparentado. E hoje em dia, como hoje em dia as famílias estão assim diminuindo o número de filhos, está ficando mais difícil ainda a gente conseguir esse doador aparentado. Então, a gente faz esse apelo, essa questão das pessoas também fazendo o cadastro também junto ao banco de medula óssea, que quem sabe pode ser chamados e ajudar uma pessoa. E a gente tem uma nova modalidade agora que está ajudando demais, né? Retomando por causa que tem poucos filhos hoje em dia, que é o transplante haploidêntico. Então é aquele que a mãe ou o pai vai doar para o filho. E com relação à rejeição, é muito grande esse nível, ou esse índice, aliás, ou geralmente sempre dá certo? Quanto a gente tem o paciente que é totalmente compatível, o índice de rejeição é muito pequeno. O doador não aparentado, realmente o índice ele é muito maior. Por isso que a gente tem optado mais para o doador haploidêntico. Ele não é totalmente compatível, mas ele é da família. Bom, doutora Patrícia, a gente tem que deixar claro para o nosso público que o mês de março é um mês aí que se conscientiza sobre uma outra doença, que é essa, o tema do nosso programa hoje, que é sobre o mieloma múltiplo. Essa doença, né? O que é o mieloma múltiplo? Por que ele é tão difícil de ser diagnosticado, igual eu disse ali no começo? Às vezes a pessoa vai no médico, está sentindo uma dor, o médico receita algum remédio, volta para casa, a dor volta e lá na frente é que vai se descobrir que é o mieloma. Então, como que é essa doença e por que ela é tão agressiva? O mieloma múltiplo é uma doença que a gente chama ela como uma doença clonal. Basta uma única célula dentro da medula óssea que sofre mutação e a partir daí desencadeia toda a cascata. Que célula que é essa? É a célula branca chamada plasmócito. O que ele faz? Ele vai produzir os anticorpos que vão produzir as imunoglobulinas. Nós temos imunoglobulinas normais no organismo, principalmente a albumina. A albumina nada mais é que a clara do ovo. Nós temos em torno de 90% do nosso organismo. Só que quando a gente tem a produção da globulina, que é os outros 5 a 10% anomalamente em excesso, é onde vai gerar a doença. Então, é uma doença por excesso de proteção, de produção de proteína. Então, essas proteínas, uma vez produzidas em excesso, elas vão agrupar dentro da medula óssea, vai dificultar a produção do sangue. Então, aquele paciente que vai apresentar para a gente com uma anemia ou uma plaquetopenia. O sangue vai ficar muito grosso, viscoso, que a gente chama de uma hiperviscosidade. É um paciente que pode se apresentar com uma trombose, um quadro inicial, e por ter tanta proteína também, a gente vai dificultar a filtração renal. Então, alguns pacientes chegam no ponto de chegar com uma insuficiência renal. E após penetrar esse osso também, eles vão provocar, a gente chama de uma lise, que é uma lesão osteolítica. O que significa isso? É como se eu triturasse os ossos do paciente e o paciente começa a ter fraturas. Fraturas essas patológicas. E esse cálcio que sobra vai para a corrente sanguínea, gerando esse excesso de cálcio, que pode dar um outro problema, que o paciente pode ficar confuso. Então, pode se apresentar também com uma confusão mental. Ou seja, mas quais são ali o início disso tudo, né? De onde que as pessoas já podem... Porque, por exemplo, não é qualquer dor também que significa que a pessoa está com mieloma. Então, qual que é aquele start, aquele feeling que a pessoa deve ter para procurar um médico? Quando a gente pensa no quesito de dor óssea, é uma dor que ela tende a não passar, ela é latejante, ela é todos os dias, independente do analgésico que você utiliza. É mais comum o paciente queixar que é uma dor nas costas, principalmente porque ele começa a ter essas fraturas. As fraturas vão fazendo um abaixamento em uma vértebra sobre a outra e isso acaba comprimindo a medula. Então, a dor é insuportável. Então, isso é o mais comum. Mas a gente também observa também pacientes que vão ter uma dor no quadril também, que é uma dor que não passa. Ele procura o atendimento médico, muitas das vezes se faz o exame, às vezes se faz um raio-x, percebe a fratura, mas não se associa totalmente ao mieloma múltiplo, pensando que o paciente tem osteoporose. E muitas das vezes vai ter osteoporose.
que é um outro processo do envelhecimento. Então se confunde, então acaba se chegando atrasado ao diagnóstico, por essa confusão mesmo que acontece, principalmente questão do raio-x. Agora, pelos sintomas que você disse aí, dá a entender também e lembra também os sintomas da fibromialgia, né? Então as pessoas também têm que ficar atentos, principalmente quem tem fibromialgia, para não confundir esses sintomas, né? Exatamente. Geralmente a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Então, é um diagnóstico que você vai procurar outras causas. Então, é artrose? É artrite? Eu tenho uma doença degenerativa? Eu tenho um outro tipo de reumatismo? Então, só assim e depois que você vai pensar na fibromialgia. Então, é o diagnóstico que a gente deixa realmente como exclusão para não ter o erro, né, de deixar passar. Bom, e tem algum tipo de faixa etária que o mieloma múltiplo ele mais acomete ou qualquer indivíduo tá sujeito a isso? Até um tempo atrás, em torno de uns 10 anos atrás, o acometimento maior a gente via realmente com idosos. Então, pacientes acima de 60 a 65 anos de idade. Mas, de um período para cá, a gente tem observado pacientes com menos de 50 anos também manifestar a doença. Então, aí fica o alerta. Ou seja, aquelas pessoas que... Mas já teve casos onde que vocês já viram ali jovens entre 20, 30 e 40 anos apresentarem também o mieloma múltiplo? Sim. São poucos, raros, mas acontece. E geralmente ele, quanto mais jovem ele for, geralmente ele tende a ser mais agressivo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o nosso dia a dia está tão corrido, né, gente? Que principalmente essa faixa etária de 20, 30, 40, até os 50 anos, tem um dia a dia muito agitado. Começa às 6 da manhã e sabe-se lá que horas que vai deitar e vai dormir. Então, às vezes, não sobra esse tempo, né, para esse autocuidado. Então, por isso também tem que alertar essa faixa etária da população, né? Com certeza. Todos estão sujeitos. Bom, doutora Patrícia, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Kendo Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles.
O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo 100% gratuito que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS? Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá pra ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o mieloma múltiplo, um tipo de câncer que acomete o nosso sangue. Bom, doutora Patrícia, no primeiro bloco falamos aí sobre os aspectos gerais da doença, mas agora então falando sobre o diagnóstico. Quanto mais cedo ele ocorrer, mais fácil e mais eficaz será o tratamento, né? Com certeza. Então, o diagnóstico precoce ele vai evitar vários dos problemas, assim, decorrências que são próprias da doença. Principalmente uma delas, assim, que é muito grave, é o paciente ficar dialítico. Então, assim, o paciente chegar num ponto que ele vai fazer diálise depois e mesmo tendo controle do mieloma múltiplo e adquirir uma segunda doença, obviamente vai ser muito mais difícil, né, de levar depois essa vida, né, que é fazer a diálise. Então, assim, você conseguir pegar antes o diagnóstico para não chegar no momento de ter que ser dialítico, é muito bom, né, para o paciente principalmente. Agora, esse diagnóstico precoce ele também tem que ser feito por profissionais capacitados e que entendam disso, né? Porque o que a gente mais vê, principalmente aí na rede pública, são aqueles profissionais que receitam ali um dipirona, um paracetamol e a pessoa volta para casa às vezes sem saber mesmo que está com fratura e que está com esse câncer que pode ser fatal, né? Sim. E é um diagnóstico que, de certa forma, ele não é tão difícil de ser realizado. Basta um exame de imagem, mais um outro exame de sangue que a gente consegue pedir. Então, e é um exame que ainda é liberado na rede,
SUS e na rede privada. Não é um exame oneroso que a gente não consiga realizar. Então, é um exame que a gente mede literalmente as proteínas para a gente avaliar se essa proteína está anômala. E um simples raio-x a gente consegue observar se realmente tem a doença e que a gente pode encaminhar para o especialista correto. No caso, quem trata o mieloma múltiplo é o hematologista. Então, é importante deixar isso muito claro, que é o profissional que vai estar capacitado. Bom, e nas minhas pesquisas aqui, gente, sobre o mieloma múltiplo, eu fiquei informado de que o mieloma não tem cura, porém ele tem tratamento. Esse tratamento ele é capaz de dar uma condição de vida para a pessoa em que ela possa ter as atividades normais, ou seja, viver bem com isso? Com certeza. Então, sim, é muito interessante e gratificante você ver como que o tratamento funciona. Então, o paciente chega para você geralmente de cadeira de roda ou numa maca, não consegue levantar e depois que você inicia o tratamento, em torno de 2 a 3 ciclos, o paciente volta caminhando. Então, assim, isso não tem... é um valor agregado que não tem preço, né? A qualidade de vida e voltar a exercer o que ele fazia anteriormente, né? Antigamente. Agora, como que se dá o tratamento? Ele é feito dentro de casa, ele tem que ser feito no hospital, tem que ficar indo e voltando ao médico? Como é que funciona? Esse tratamento é individualizado. Então, é um tratamento que eu consigo desde fazer a nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Então, eu vou ter que avaliar o paciente. Então, geralmente, a gente separa por categorias. Então, aquele paciente que a gente considera como não elegível ao transplante é um paciente mais frágil, idoso, que pode vir a ter comorbidades. E assim, eu vou ter que escolher entre, primeiro, melhorar o paciente, às vezes, dentro de uma rede hospitalar, reestabelecê-lo, tratá-lo e depois seguir o tratamento no domicílio. Aquele paciente que é um paciente que a gente considera sem comorbidade, que a gente fala que é um paciente fit, menor de 65 anos de idade, é um paciente que a gente vai fazer uma quimioterapia mais pesada, que a gente chama de induzir, e depois eu vou consolidar. Como que eu vou consolidar essa resposta? Fazendo um transplante nesse paciente. E esse transplante é um transplante diferente. A gente chama de transplante autólogo. É dele, para ele mesmo, e o risco é muito menor, porque não tem rejeição. Agora, com relação à doação de medula óssea, que tem a ver diretamente com os transplantes, é necessário também conscientizar as pessoas sobre isso, né? Porque hoje, se tiver muito mais pessoas cadastradas, muito mais pessoas que estão predispostas aí a doar parte de sua medula óssea, com certeza o tratamento do mieloma múltiplo seria muito mais rápido e eficaz, né? Sim, então geralmente esse cadastro ele acontece no Hemominas e em outros hemocentros também. É um cadastro fácil de ser feito, basta simplesmente uma coleta de sangue e você vai ter a chance de ajudar milhares de pessoas. E esse cadastro, ele não fica restrito no Brasil. Então, às vezes, a gente vê pacientes que vão sair daqui e vão doar para fora do Brasil. Bom, doutora Patrícia, agora falando sobre a questão aí de diagnóstico precoce, de tratamento também, hoje nós temos no Brasil, várias vezes eu recebi aqui médicos, farmacêuticos, falando sobre os riscos da automedicação, porque a gente sabe que todo mundo em casa tem os seus remedinhos aí, que sentir uma dor, toma para aliviar aquela dor, uma dor de cabeça, ou às vezes uma dor na perna, enfim, uma dor muscular. Então, essa questão da automedicação também pode disfarçar os primeiros sintomas do mieloma múltiplo? Pode. É muito comum aquele paciente que às vezes nem chega a procurar um médico. Eu tô com uma dor nas costas, é da idade, não tem que preocupar, vou tomar uma dipirona e realmente pode melhorar no início. A dor voltou, vou tomar um paracetamol agora. Não, filho, não é caso de procurar médico ainda. E vai passando o tempo, E só vai prolongando, né, aquilo que poderia ser feito lá no início, uma qualidade de vida para aquele paciente. E sem contar que o corpo pode adquirir algumas resistências quanto ao tratamento realmente eficaz, né? Com certeza. Então, aquele analgésico que utilizou lá no início não vai ser mais analgésico a partir da hora que a doença progride. A gente sabe que tem casos que a gente vai ter que aumentar a escala de analgesia. Então, uma simples dipirona não vai funcionar mais, um paracetamol não vai funcionar mais. O anti-inflamatório, às vezes, na maioria das vezes, eu não posso nem tomar, se eu tiver principalmente evoluído uma insuficiência renal. Eu vou agravar o caso muito mais. E às vezes vai requerer até que eu tenha que internar esse paciente para poder fazer controle de analgesia, de tanta dor que esse paciente vai sentir.
Bom, e por falar em dor, quais são as dores que as pessoas devem prestar atenção em que elas realmente podem ter a doença ou então que pode ser o surgimento dela? É uma dor que você observa que não passa, mesmo utilizando o analgésico. A dor, ela não tem relação com o movimento, ela não tem relação com o repouso, é uma dor contínua. Ela simplesmente não passa. O analgésico alivia, mas não cessa a dor. Agora, com relação ao sangue, muitas pessoas não dão tanta credibilidade assim, estou com uma doença sanguínea. Com relação a isso, né, o sangue também, ele dá as primeiras características ali de que ele está ficando mais grosso, né, a pele fica diferente. Como que a gente pode ver que a gente pode estar com esse mieloma sem, no caso, fazer um exame, como você disse, um exame mais preciso? Em relação ao mieloma, geralmente ele não tem sinais que a gente consiga ver visivelmente. Então, o único sinal que a gente pode chegar a verificar talvez seja aquele inchaço nas pernas, mas aí o quadro já está muito mais avançado. Então, inicialmente, ele fica como se fosse silencioso, do ponto de vista assim, de ver, de visualizar. Então, a gente não consegue ter essa visão. Agora, aqueles exames de rotina, por exemplo, eu aí de 6 em 6 meses faço sempre um check-up para ver se está tudo ok. Isso realmente ajuda na hora de vocês pegarem, né, uma doença como essa, um diagnóstico precoce, ou esses exames de rotina que a gente faz não diagnostica o mieloma? O exame de rotina, ele vai diagnosticar se você tiver com mieloma já sintomático. Porque o mieloma, às vezes, ele pode ainda estar assintomático, ou seja, ele ainda não manifestou no sangue. Está lá escondidinho dentro da medula óssea, mas já começaram as dores. Então, às vezes, você não pode ver nada no hemograma. Então, para você, às vezes, saber que tem, seria um exame mais sofisticado, que a gente chama de exame eletroforese de proteína, que é para ver realmente como é que está a proteína. O que vai chamar a atenção, na verdade, para a gente poder ir para esse exame, é aquela dor que incomoda, que não melhora, que às vezes não vai estar manifestado ainda, que a gente chama todo aquele processo, que é o cálcio alterado, a disfunção renal, a anemia. Às vezes eu não posso não visualizar isso ainda, mas eu já tenho a proteína lá. Com esse exame eu consigo saber. E principalmente olhando também o raio-x também eu consigo visualizar. Agora, esse tipo de câncer, né, o mieloma, ele não tem necessariamente a questão da hereditariedade como fator principal, ou seja, não é porque às vezes minha família ninguém teve que eu estou livre de ter, não é isso? Ele é uma doença que a gente considera uma doença genética, mas não hereditária. Então tem essa diferença, genética do ponto de vista de mutação. Ocorreu uma mutação, a gente tem algumas causas que a gente sabe, na verdade, que pode estar relacionado, principalmente aquelas pessoas que foram trabalhadoras, que trabalharam tanto na agricultura com aqueles inseticidas, agrotóxicos, ou pacientes que trabalham na linha de petróleo, então são pessoas mais sujeitas a desenvolver o mieloma múltiplo, né? E tem aqueles casos que a gente não sabe simplesmente de onde que veio, de onde que apareceu. Então, assim, a preocupação às vezes que a gente vê da família é, eu também vou ter? Não. Não necessariamente você vai ter, né? Ele não tem característica de hereditariedade, ou seja, quem desenvolveu não recebeu o gene de ninguém e também não passou para ninguém. Agora, essas pessoas que trabalham nessas áreas que você disse, aqui na nossa região, né, tanto de Pará de Minas quanto de Itaúna, a região centro-oeste tem uma agricultura muito forte, a gente sabe que tem a venda aí de pesticidas, de inseticidas e tudo mais. Essas pessoas já então têm que fazer esse exame para poder ver já se tem alguma coisa ali, se já estão apresentando algum inchaço, procurar um médico, porque a gente tem que deixar esse alerta para as pessoas, né? Sim. Essas pessoas que trabalham nessas áreas, geralmente quando tem alguma empresa que eles trabalham, são empresas sérias, geralmente se faz o periódico e seja a cada 6 meses, porque se sabe que esse tipo de trabalho pode acontecer, né? Porque a questão não é só o que vai inalar, a questão também é se chegar e encostar na pele, e geralmente a gente já sabe que a medula óssea, ela não gosta desses tipos de produtos. Então são produtos que realmente ao longo do tempo, não quer dizer que seja hoje nem amanhã, tanto é que geralmente são pacientes que começaram a transitar nesse meio na juventude e quando vão desenvolver, nem lembra mais que trabalhou nessa área, quando já está lá com seus 60, 65 anos de idade e nem lembra que no passado às vezes chegou a trabalhar. Ou seja, a conta chega tardiamente. A conta chega tardiamente e é muito comum, assim, você ver, e assim, triste de ver que pessoas que, assim, a empresa, a maioria das vezes, dão todo o equipamento e a pessoa não quer usar. Né? Que são chamados EPIs, Os né? EPIs.
Ok, doutora Patrícia, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente retorna em instantes. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Kendo Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os 2 tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca, mas primeiro a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior,
superior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são. Desde atendimentos, cirurgias e transplantes, até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o mieloma múltiplo, um tipo de câncer que atinge o nosso sangue. Bom, doutora Patrícia, agora no último bloco falamos sobre diagnóstico, mas agora nesse terceiro bloco eu gostaria de falar sobre quem recebe, infelizmente, o diagnóstico positivo para essa doença. Como que a pessoa então deve proceder? Primeiro, processar aquela informação. Para essas pessoas, é uma sentença de morte? Receber uma notícia que você está com câncer, para a grande maioria da população, vão considerar que seria uma sentença de morte. Mas a gente vê que a cada dia que passa, a indústria farmacêutica ela tem trabalhado muito para poder aliviar, né, o tratamento e principalmente prolongar, né, que a gente chama de sobrevida livre de doença. E isso tem acontecido. Então, assim, a gente tem casos de pacientes de mieloma múltiplo que depois do transplante autólogo já estão 10 anos sem a doença recidivar. Isso é um ganho muito importante. Então, sendo a vida normal, eu tenho pacientes que são gerentes de grandes empresas que é a vida normal, né? Então, assim, o que vale saber é que hoje em dia, com as novas tecnologias, não é mais uma sentença de morte, o que foi talvez há 10, 15 anos atrás. E a qualidade de vida melhora muito com o tratamento. Para você ter uma ideia, é um paciente que você vai tratar, se você encontrar com ele na rua, você jamais vai saber que ele está tratando de um câncer. Não cai nem um fio de cabelo. Então, assim, você vê o paciente a cada dia que passa melhor do ponto de vista de aparência, de qualidade de vida e de acreditar que é possível. Agora, também tem que ter uma disciplina para o tratamento dar certo, né? Com certeza. Então, é saber os horários, porque, na verdade, a medicação não é uma nem duas. A gente trabalha com mais de 3 medicações. Na verdade, trabalha com medicações para prevenir também as infecções. Então, assim, é disciplina de horário, disciplina de não deixar de tomar e, principalmente, disciplina de ter o contato com o médico e de ir às consultas. Por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas é o seguinte, está com uma doença, vai lá, ameniza aqueles sintomas que estavam incomodando e já ali param de tomar o remédio ou não tomam na hora certa. Às vezes tem que ser de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Tomou uma vez no dia e só se repete então no dia seguinte ou então nem toma mais. Isso não dá certo e realmente a pessoa está procurando, como diz, né, ir embora. Isso. Mas, por incrível que pareça, geralmente eu nunca peguei um caso assim, porque acaba que assim, a gente conversa tanto e tem essa conscientização do paciente e chama a família junto que geralmente o abandono do tratamento eu ainda não vivenciei e espero não vivenciar também. Até mesmo pela gravidade da doença, né? Exatamente. Então são pacientes que têm, assim, eles encaram junto, vão junto com a gente e geralmente realmente não abandonam. Agora, você disse aí com relação ao tratamento, né, que são aí 2, 3 ou mais cápsulas, né, comprimidos aí que fazem parte do tratamento. Esse tratamento hoje, ele é disponibilizado pelo SUS, pela rede privada, como que funciona?
Até bem pouco tempo atrás, a rede SUS ela não acompanhava as mesmas drogas que eram oferecidas pela rede privada. Felizmente, nós temos agora uma nova droga, que é a mesma que a gente utiliza na rede privada, que mudou assim, consideravelmente a vida do paciente, a sobrevida e a taxa de livre de doença. Então, assim, a gente tem a mesma droga hoje em dia, tanto numa rede como na outra rede também. Agora, a medicação, ela é cara, ela é acessível? É uma medicação que ela é cara, mas em ambas as redes ela é patrocinada, digamos assim. Então, o SUS fornece e o sistema privado, que seja do convênio, também fornece também a medicação mensalmente. Agora, como que é feito aquela pessoa que positivou para o mieloma múltiplo? Como que é feito o acompanhamento dessa pessoa? De quanto em quanto tempo ela tem que voltar ao médico? De quanto em quanto tempo ela tem que refazer os exames para ver se a doença amenizou, se ela estabilizou? Explica pra gente. Nós temos duas etapas. Então, primeiro a gente vai considerar a etapa do tratamento. Então, na etapa do tratamento, principalmente quando o paciente chega muito doente, então geralmente a gente acompanha esse paciente às vezes semanalmente. Então, um paciente que a gente vai acompanhar semanalmente para ver se não vai ter nenhuma agressão renal. Então, passou o primeiro ciclo, a gente pode considerar um ciclo a cada 21 dias ou 28 dias, e isso a gente vai escolher de acordo com o paciente. Começa a ser mensal. Então, como que eu vou descobrir se está funcionando, então, o tratamento do paciente? Como eu disse anteriormente, existe um exame que a gente chama de eletroforese de proteínas. Então, nesse exame, eu vou avaliar se a globulina, o pico da globulina, ele está reduzindo a cada ciclo de quimioterapia que a gente faz. Então, a gente faz sempre, olha, a porcentagem de redução. Então, geralmente, a partir do segundo, terceiro ciclo, eu sei que está reduzindo, então a gente segue com o tratamento. Então, quando ele zera esse tratamento, é quando eu faço um novo estudo medular. O que seria isso? A gente colhe uma amostra da medula óssea, ou seja, com uma agulha a gente coleta células dentro da medula óssea e eu verifico se não tem mais nenhuma célula clonal lá dentro, e nesse momento a gente dá o tratamento encerrado. Então, finalizou essa primeira etapa. Uma vez o tratamento encerrado, esse paciente vai continuar o acompanhamento. É um acompanhamento para o resto da vida. Então, esse acompanhamento depois ele é trimestral. Então, o que a gente observa ali? Sempre esse pico. Então, assim, se eu tenho um sinal que o pico está voltando a elevar novamente, com outras características, que voltou a dor, está com anemia, disfunção renal, é momento de retratar o paciente novamente. E esse retratamento acontece da mesma forma como ele fez inicialmente ou é mais intensivo? Existem duas possibilidades. Se esse paciente recidiva precocemente, eu não posso usar a mesma linha de quimioterapia. Então, eu vou ter que pesar um pouco mais a mão. Então, o que é precocemente? Menos de 12 meses do término do tratamento. Se ele vai recidivar mais de 12 meses, eu posso utilizar a mesma linha de tratamento, que eu sei que o paciente vai ter uma resposta novamente. Agora, com relação à medicação, toma para a vida toda? Não. Então, geralmente, eu paro o tratamento quando eu tenho, a gente chama de resposta completa ao tratamento, quando eu verifico que eu não tenho mais nenhum pico monoclonal e quando eu faço o estudo medular, isso também está zerado. Então, esse paciente para o tratamento quimioterápico. Mas existe uma outra droga que a gente utiliza, principalmente para aqueles pacientes que a gente percebe que ele tem uma lesão osteolítica. O que é isso? Aquela lesão que está destruindo o osso. Para que eu uso essa medicação? Eu uso para me prevenir novas fraturas. Então, essa medicação continua. É a única que vai continuar. Então, ela continua mensalmente por 2 anos. Agora, com relação à família, né? Quando a família recebe também, porque quando a gente fala que uma pessoa está com câncer, a gente costuma falar que a família está com câncer, porque você vai acompanhando ali como que vai a evolução daquela pessoa para pior ou para melhor, né? Então, como também que deve ser o acolhimento da família, né? Não só na hora que recebe aquele diagnóstico, mas também no tratamento no dia a dia. A família é importantíssima. Então, assim, a gente vê a diferença daquele paciente que tem a família junto com eles e daquele paciente que está sozinho. Então, assim, é gritante realmente o tratamento e a gente chama a família junto, né? Porque a gente quer que a família entenda, quer que a família não tenha tanto medo. No primeiro momento, o medo que a gente vê da família é perder aquele ente querido, eu tô com uma sentença de morte ou eu vou ter a mesma doença? Então, primeiro você tem que
acolher a família, explicar que a doença não é hereditária, que ele precisa de estar junto ali com o paciente, acompanhar que a resolução lá na frente vai ser outra. Então a gente chama o paciente e chama a família para vir junto com a gente e acreditar que é possível. Bom, e ainda falando sobre o tratamento, a gente está falando aqui de drogas, né? E claro que a medicina já estudou, a ciência já estudou e são eficazes, óbvio, para isso, mas como que também deve ser ali a alimentação da pessoa, o dia a dia, a questão de prática de atividades físicas, né? Viajar, desestressar, tudo isso favorece o tratamento? Muito. Então, geralmente, esse paciente que a gente sabe que ele já teve essa propensão a ter um câncer, geralmente a gente encaminha para o nutricionista. É um profissional assim que vai nos ajudar demais para poder melhorar essa alimentação, porque tem um ganho assim fundamental. Manter o lazer. Eu já tive uma paciente que eu conto isso para todo mundo, que é super interessante. Ela, no auge da quimioterapia, ela foi para a praia. Meu coração na mão e a paciente na praia. E o resultado foi assim, fenomenal. Voltou sem a doença, feliz e a família apoiando a paciente. Ou seja, a pessoa também tem que sair dessa zona de, ai meu Deus, eu estou com câncer, e como diz, enfrentar e viver normalmente a vida, né? E viver normalmente, porque hoje em dia o mieloma múltiplo, a gente tem encarado ele como se tivesse uma hipertensão, como se fosse uma doença crônica. Não tem cura? Por enquanto, mas tem tratamento e tem controle da doença. Ok, doutora Patrícia, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, temos aí o último bloco do nosso programa. Não sai daí, a gente volta em instantes. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Kendo Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Quem usa o SUS tem direitos previstos em uma carta. Afinal, para que a gente possa cobrar, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, né? Você sabe quais são os seus? Deixa que eu te conto.
quais são os direitos do usuário do SUS. O primeiro deles é o de ser atendido com organização. Todo mundo tem que ter acesso aos postos de saúde. E quem estiver em estado grave deve ser atendido primeiro, claro. Todo cidadão tem direito a um atendimento de qualidade, estando perto de seus familiares, com direito à ajuda para aliviar a dor. Todo cidadão tem direito a tratamento humanizado e sem discriminação. Todo cidadão tem direito a ver seu prontuário. O paciente é livre para permitir ou não qualquer procedimento. Mas nunca minta sobre seu estado de saúde e sempre trate com respeito os profissionais. Só assim, garantindo que todos estejam empenhados em cumprir sua parte, que a saúde pública consegue atender a todos. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. De volta com observações que hoje fala sobre o mieloma múltiplo e esse tipo de câncer que acomete o nosso sangue. Bom, doutora Patrícia, nós falamos agora há pouco sobre a questão do transplante de medula óssea. Ele é capaz de trazer a cura para o paciente? Infelizmente, ainda no momento, nós não temos a cura do mieloma múltiplo, independente se o paciente faz o transplante. E como dito, é um transplante que a gente chama de transplante autólogo. É um transplante dele para ele mesmo, que tem um risco menor do que se eu estivesse envolvendo um doador. Então, é um transplante que, na verdade, eu vou prolongar. Prolongar o quê? A sobrevida e a recidiva da doença. Então, o que eu quero com isso? Eu quero consolidar esse paciente. Então, eu quero que ele tenha uns 10, 15, quem sabe 20 anos, sem que a doença se manifeste novamente. Mas a gente tem tido uma novidade que tem chegado aqui no Brasil, já em São Paulo já acontecendo, que é o CAR-T. O que significa isso? Então, são aqueles pacientes que estão tendo refratariedade e estão recidivando, principalmente mieloma e outras doenças também, principalmente as leucemias. Então, o que significa isso? Recidivar é a doença voltar. Refratário é a doença não curar, independente do tratamento que eu estou instituindo. Então, o que significa esse CAR-T? Então, a gente coleta o sangue desse paciente, analisa qual a mutação genética, nós já estamos nesse nível já, e a partir daí a gente produz um anticorpo contra esse câncer. Olha que maravilha. Então, assim, os estudos estão avançando e já estamos tendo casos já de paciente em torno de 70%, 80% aí que não estão retornando com a doença mieloma múltiplo e estão se pensando na possibilidade de talvez vir a ser uma cura. Mas é um tratamento promissor que está aí e com já a perspectiva de já começar em BH também.
Ou seja, é uma saída justamente para que a pessoa não fique aí dependente da quimioterapia, porque a gente sabe que dá alguns efeitos colaterais, né? Exatamente. Então, é um tratamento que a gente faz, na verdade, um anticorpo que a gente escolhe próprio do paciente e que esse vai direcionado para tratar especificamente aquele tipo de câncer daquele paciente. Ou seja, não vai haver rejeição. Não vai haver rejeição e muito menos efeito colateral. Bom, doutora Patrícia, agora a gente vai falar sobre uma dúvida que pode surgir na população, que é o seguinte: o mieloma múltiplo é um câncer que acomete o nosso sangue e as pessoas já podem pensar em relação à criação, né, ou ao desenvolvimento de outros tipos de câncer, porque o sangue circula no nosso corpo todo, né, passa por todos os órgãos, tá até na nossa pele e tudo mais. Isso é possível? O mieloma, ele pode, como diz, dar algum tipo de metástase ou levar o câncer para outras partes do corpo? Uma pergunta muito interessante, que as pessoas sempre chegam e falam assim: o estadiamento, eu sou estadiamento 2, eu sou 3, eu estou com metástases. Mieloma não dá metástases. A partir da hora que eu tenho uma doença que é no sangue, ele está em todo lugar. Então a gente não considera que é um tipo de câncer líquido ter metástases. Metástases a gente considera aqueles cânceres que são sólidos. O que é um câncer sólido? É um câncer de intestino, que envolveu uma metástase lá no pulmão, no intestino. Então nós não falamos em metástases, principalmente nesses cânceres líquidos, que o mieloma faz parte dele. Então, na verdade, a doença está em todo lugar. Bom, e a gente está em pleno mês de março, que é o mês de conscientização ao mieloma múltiplo, só que a prevenção tem que ser anual, ou seja, em todos os outros 11 meses do ano, né? Com certeza. Então, é a prevenção, é procurar um atendimento médico, porque é muito mais eficaz, é fazer as consultas, que na verdade a medicina preventiva, ela é muito melhor de ser realizada do que a medicina curativa, né? Ter que correr atrás da doença, ela é muito mais sacrificante para o paciente. Então, assim, você já saber antes o que pode vir a acontecer e já tratar, o prognóstico ele é muito melhor. Então, aí fica a dica. O paciente que tem uma anemia, eu tenho uma anemia que é só uma deficiência? Será que eu não tenho que aprofundar um pouco mais? Será que eu não tenho alguma outra doença por trás que eu posso ter um diagnóstico precoce, que eu posso tratar? E a gente tem que deixar isso muito claro, né? Que eu sempre friso. A anemia não é normal. Ah, eu sou idoso, eu tenho anemia. Não, não é normal. A anemia só pode acontecer em duas classes principalmente. Se eu sou menor de 2 anos de idade, que é a minha anemia fisiológica, ou se eu nasci com uma anemia genética. Para todos os outros casos, ninguém pode ter anemia. Então, isso é um dado muito importante, né? E por que eu sou idoso eu tenho que ter dor? Eu não tenho que ter dor. Então, também é outra situação também que eu tenho que procurar um recurso, que eu tenho que procurar saber o que eu tenho. Não é normal, né? O corpo está chamando, o corpo está clamando. Vamos escutá-lo. Dias atrás eu vi até um vídeo de uma jornalista falando sobre burnout e ela falou justamente isso, que não é normal sentir dor, né? Dor é uma forma que o corpo está te mostrando de que algo não está normal. E a gente vê muito isso, né? Que as pessoas relativizam muito a dor, achando que é algo ali da rotina. Gente, o normal é não sentir dor alguma, é você se sentir bem disposto, de bem com a vida, né? Levantou ali, não ter nenhum tipo de fraqueza para levantar da cama, ou então querer ficar só na cama. Então isso também a gente tem visto, né? As pessoas hoje preferem sentir dor do que procurar um médico. Por que tem tanto medo de médico? Eu acredito que as pessoas têm medo do diagnóstico. E o diagnóstico precoce, ele muda vidas. Muda vidas. E a gente sabe que para a grande maioria das doenças, além de ter tratamento, algumas têm até a cura. Então por que não saber? Por que não tratar? Por que esse medo? Antes saber o que você tem do que depois enfrentar algo que você já poderia ter começado um tratamento, né? Exatamente, porque a doença, na verdade, você tem que encará-la e não ser inimiga dela, porque ela vai estar ali, né? Então você é melhor saber, ir junto, encarar, tratar e não ter medo. Você vai ter profissionais ali, capacitados, que vão te ajudar. Ok, doutora Patrícia, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e a sua mensagem especial aí para o nosso público? O que eu deixo claro e peço à população é sempre: se cuide, coragem,
de procurar um atendimento, de não ter medo, né? De qualquer que seja o diagnóstico, que hoje em dia, a cada dia que passa, nós temos muito mais recursos. E que bom que esses recursos têm chegado para todos. Tá certo, Patrícia. Obrigado também a você que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Faça já um contato com a HS Comunicação no 99993-3060 e faça já um contato comercial conosco. Você que perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Entre lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram e com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!